Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Vamos ler em Atos capítulo 9, a partir do verso 1, então, a palavra do Senhor que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando pela mão o conduziram a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Louvado seja Deus. Como eu disse para os irmãos, nós estamos fazendo nossa última série de ministrações deste ano. Estamos já nos dias finais, e teremos aí 2 quartas-feiras que nós não teremos culto, devido uma cair no Natal, e a outra vai ser a passagem de ano, Então serão 2 quartas-feiras que nós não teremos culto, Então nosso culto de passagem de ano deve ser na terça para a quarta, e depois na quarta nós também não teremos culto. Então nós estamos aqui, irmãos, para falar sobre essa ministração, e nós colocamos como tema nessa última série, vidas transformadas. E nós já falamos sobre o significado da palavra transformar. Nós falamos também sobre o grande milagre, a grande transformação que aconteceu na vida do endemoniado gadareno. Nós falamos também sobre a transformação na vida de Zaqueu, o chefe dos publicanos. E no dia de hoje, nós vamos meditar um pouquinho na conversão de Paulo. Na história da igreja, esta foi uma das conversões mais impactantes. A vida de Paulo, este homem que era um perseguidor da igreja.
Mas antes de nós entrarmos nesse texto, eu gostaria de apresentar aqui para os irmãos algumas informações sobre Paulo. Primeira delas é que Paulo, ele não teve o nome mudado, como muitos dizem. Saulo passou a se chamar Paulo. Não. Quando nós olhamos para a Bíblia em Atos capítulo 13 e no verso 9, a Bíblia diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo. O nome Saulo é o nome hebraico. Saulo quer dizer desejado. Mas Paulo é um nome grego, é o nome romano de Paulo. E Paulo representa, o nome dele significa pequeno. Porque de acordo, irmãos, com historiadores, Paulo, ele tinha uma semelhança com Zaqueu. Ele era de baixa estatura. Eu não sei como você imaginava Paulo, quando você lê as cartas de Paulo. Mas segundo alguns historiadores, Paulo, ele deveria ter entre 1,40 m e 1,50 m de altura só. Ele era bem baixinho. E por isso seu nome, Paulo. O que aconteceu aqui, irmãos, na vida de Paulo, é que depois da conversão, ele passou a usar o nome romano dele, que era Paulo. Porque Paulo, como os irmãos sabem, ele foi enviado por Deus para pregar aos gentios. Então ele adotou, e nós vamos encontrar na Bíblia, depois da sua conversão, a Bíblia citando mais o nome Paulo do que o nome Saulo. Mas os dois nomes eram nomes comuns de Paulo. Paulo nasceu na cidade de Tarso, aproximadamente entre os anos 5 e 10 depois de Cristo. Então ele nasceu um pouco depois do nascimento de Jesus. E ainda muito jovem, ele aprendeu ali na cidade de Tarso. Era uma cidade comercial, mas também uma cidade intelectual. Tinham ali boas escolas. E Paulo, ele teve ali uma boa instrução desde a sua infância. E ainda muito jovem, provavelmente entre os anos 15 e 20 depois de Cristo, Paulo foi enviado para a Universidade de Jerusalém. E ali naquela Universidade de Jerusalém, Paulo, ele estudou teologia e a lei judaica. Ele era um especialista na lei judaica. Por causa disso, ele se tornou um fariseu, um grupo religioso que estudava a lei, as tradições da lei. E lá nessa universidade em Jerusalém, Paulo teve um professor chamado Gamaliel. Gamaliel, ele era um dos principais sábios. Ele foi um dos maiores mestres do judaísmo no tempo de Paulo. E Gamaliel, ele era neto de Hilel, que era também um mestre de uma das escolas judaicas. Para os irmãos terem uma ideia, este avô de Gamaliel, ele foi um dos responsáveis por interpretar como um judeu deveria viver de acordo com a Torá. Era um homem muito sábio. E Paulo teve o privilégio de aprender então com Gamaliel, que era neto de Hilel. Mais tarde, Paulo, por causa dessa educação que ele teve, ele se tornou muito zeloso da lei, como ele mesmo diz na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3 e verso 6. Mas esse zelo à lei judaica levou Paulo a perseguir os cristãos, pois, como ele fazia parte desse grupo religioso chamado fariseus, os irmãos se lembram que no ministério de Jesus,
os fariseus viviam confrontando as doutrinas e os ensinamentos de Jesus. Foi um dos grupos religiosos que mais confrontou Jesus durante o seu ministério. E Paulo, então, ele tinha esse entendimento de que Jesus não era o Messias. Jesus era alguém que veio se dizendo ser o Messias, mas que de fato não era. Logo, ele passou então a perseguir todos aqueles que se chamavam cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 7, a Bíblia vai contar a história do primeiro mártir da igreja primitiva, que foi Estevão. Estevão era um diácono cheio do Espírito Santo e ele foi então apedrejado. Em Atos capítulo 7, a Bíblia fala que no momento em que ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o alto e disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus, para me receber. E ele morreu nessa situação. E a Bíblia vai dizer em Atos 8:1 que naquela morte de Estevão, Paulo estava presente. E ele consentiu com a morte de Estevão. Ele concordou que Estevão deveria morrer. Mais adiante, em Atos, capítulo 26, nos versos 10 e 11, Paulo ele estava diante do rei Agripa e ele estava dando o seu testemunho. Ele diz o seguinte, Atos 26, versos 10 e 11. E foi isso que fiz em Jerusalém, Paulo dizendo para Agripa: tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles, castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, obriguei-os a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até em cidades estranhas eu os persegui. Veja que Paulo, ele era alguém que odiava os cristãos. Ele era alguém que queria, de fato, acabar com os discípulos de Jesus. Na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1 e no verso 13, Paulo vai dizer: porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo. Como de forma violenta eu persegui a igreja de Deus e procurava destruí-la. Veja, irmãos, que Paulo, ele tinha como propósito destruir a igreja, destruir os cristãos. Ele tinha ódio dos cristãos. E assim foi na vida de Paulo. Até que um dia, ele pediu cartas ao sumo sacerdote para que pudesse ir a Damasco, prender ali os cristãos que estavam ali. Para os irmãos terem uma ideia, Damasco ficava a 220 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. E Paulo foi até lá para prender cristãos. Não se sabe ao certo a maneira como o cristianismo chegou a Damasco, mas existem duas sugestões que são mais fortes. A primeira dela é que alguns irmãos que se converteram no Pentecostes foram para Damasco e levaram o evangelho para aquele lugar. A outra sugestão é que por causa justamente da morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra os cristãos e muitos foram dispersos. E esses cristãos dispersos fugiram para um lugar distante, para não serem presos e mortos. Essa também é uma alternativa. Uma dessas duas situações provavelmente aconteceram. E a igreja começou a crescer em Damasco. Alguns estudiosos dizem que nesse tempo em que Paulo foi para lá, deveria ter aproximadamente 30 sinagogas em Damasco, onde os irmãos, os crentes, se reuniam. E Paulo então ele vai com essas cartas
para prender os cristãos em Damasco. Ele vai com uma comitiva, mas quando ele está chegando perto de Damasco, algo aconteceu. A história deste encontro de Paulo com Cristo Jesus, além de estar registrado aqui em Atos capítulo 9, essa mesma história, essa mesma descrição é contada também em Atos capítulo 22, do verso 1 ao 21, e Atos 26, de 1 a 29. Quando Paulo conta e repete a maneira como isso aconteceu. Paulo diz que uma luz muito forte o cercou. E Paulo, ele diz que essa luz brilhava mais do que o sol ao meio-dia. E essa luz, esse raio de luz brilhou tão forte que Paulo caiu por terra. E quando ele cai por terra, envolto naquela luz, ele ouve uma voz. E essa voz lhe faz uma pergunta. A voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não sabia quem estava falando com ele. E ele diz: quem és tu, Senhor? E ele ouve Jesus dizendo: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmão, você pode imaginar o impacto que aconteceu na vida de Paulo, quando ele ouve Jesus falando com ele? Ele estava perseguindo os cristãos porque ele dizia: Jesus não é o Messias. Ele morreu, ele foi enterrado, ele não é o Messias. E agora ele está ouvindo Jesus falar com ele: Paulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Naquele momento, Paulo, ele pergunta: Senhor, o que eu devo fazer agora? E Jesus vai dizer para ele: entra na cidade, e lá vai ser dito para você o que é que você precisa fazer. Paulo foi até a casa de um homem chamado Judas. Paulo estava cego por causa daquela luz, e ele ficou cego por 3 dias, e durante os 3 dias ele não comeu e não bebeu. Enquanto ele estava na casa de Judas, um outro discípulo de Jesus chamado Ananias, que morava em Damasco, recebe a visita do anjo, e o anjo diz para ele: Ananias. E ele diz: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor fala com ele: vai à rua direita, na casa de Judas, porque Saulo de Tarso está lá orando. Quando Ananias ouviu isso, ele disse: Senhor, eu tenho ouvido o que este homem tem feito. Ele consentiu na morte de Estevão, ele matou outros cristãos, ele prendeu outros tantos, e ele veio aqui para Damasco com cartas dos principais sacerdotes para nos prender também. E o Senhor diz para ele: Ananias, ele teve uma visão, e ele viu que entrava na casa de Judas um homem chamado Ananias. Veja, irmãos, como Deus é maravilhoso. Ananias ficou com medo de ir lá, e Deus podia mandar qualquer outro, mas Deus já tinha mandado o anjo dizer que era Ananias que ia. Sabe, irmãos, nós estamos falando sobre vidas transformadas, e claro que o centro aqui é a transformação que acontece na vida de Paulo. Mas sabe, irmãos, o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração é que, para muitas vidas serem transformadas, Deus quer usar a minha e a sua vida.
Deus quer nos usar nesse propósito para que vidas sejam transformadas. E talvez você possa dizer: ah, pastor, mas eu não sei fazer nada. Mas veja aqui nessa história de Paulo, que primeiro Deus usa Judas. E Judas, Deus preparou para quê? Para hospedar Paulo. Quando Deus chama Ananias, ele chama Ananias para orar por Paulo. Judas não podia ter orado por Paulo? Sim, mas Deus usou Judas para hospedá-lo. Talvez Judas fosse muito hospedeiro. Talvez Judas fosse uma pessoa que gostava de receber visita em casa. E Deus disse: manda Paulo para lá, que ele vai ser bem tratado, ele vai ser bem cuidado lá. Mas agora precisa de alguém para lá orar para ele, trazer uma palavra para ele. E Deus disse: agora manda Ananias, porque Ananias está preparado para isso. Irmãos, cada um de nós, dentro do reino, temos propósitos. Deus nos chamou, Deus te escolheu, porque Ele tem propósito na tua vida. Sabe, Ele quer transformar vidas, mas para transformar vidas, Ele quer usar eu e você. E para que você entenda isso de maneira muito clara, eu não quero me restringir ao exemplo de Paulo, eu quero falar também sobre dois outros exemplos. Um deles está lá em Atos capítulo 8, quando Deus fala com Filipe. Filipe, vai para aquela estrada deserta, que desce de Jerusalém para Gaza, porque eu tenho uma missão para você ali. E Filipe vai para aquela estrada, e quando Filipe chega ali na estrada, ele vê uma carruagem passando, e essa carruagem, dentro dela, estava um importante oficial da rainha dos etíopes. E sabe que este oficial, ele tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. E agora ele estava voltando de Jerusalém, lendo o profeta Isaías, mas ele não está entendendo nada. Veja, irmãos, Deus tinha um plano de transformação na vida desse oficial. Mas Deus precisa de alguém ir lá para explicar a Bíblia para ele. Sabe, irmãos, eu entendo que essa palavra é para mim e para você. Quantas vidas Deus quer transformar aqui, ao nosso lado, mas essas pessoas, talvez elas até estão tentando adorar a Deus, mas elas não conhecem a verdade. São pessoas que estão tentando servir a Deus do seu jeito, mas elas não entendem e não conhecem a palavra de Deus. E talvez Deus esteja esperando eu e você irmos até eles para discipulá-los, para ensinar a palavra para eles, para que os olhos deles possam ser abertos. Filipe explica a passagem. Ele diz: olha, Isaías está falando sobre ele ou sobre alguém? E Filipe vai começar a explicar. Ele está falando sobre Jesus. O Jesus que veio, se fez carne, realizou milagres, derramou o seu sangue para a remissão dos pecados. E quando aquele oficial entendeu aquele texto, eles estavam passando perto de um rio, ele mandou parar a carruagem e falou para Filipe: Filipe, eu quero ser batizado. Filipe, eu preciso tomar essa decisão. Até agora eu estava servindo a Deus de uma maneira obscura, mas agora os meus olhos se abriram e eu quero ser um discípulo de Jesus. Ainda em Atos capítulo 10, nós lemos uma outra história de um centurião de uma guarda, e esse homem estava orando, e o anjo apareceu para ele, e disse para ele:
Cornélio, manda teus servos ir lá em Jope, na casa de um Simão curtidor. E lá na casa desse Simão curtidor, você vai perguntar por um outro Simão, chamado Pedro. E você vai dizer para Pedro, para vir na minha casa, aqui na sua casa, e ele vai te trazer uma palavra. Aquele homem enviou os seus servos, nós conhecemos a história, chegou lá, Pedro estava orando, teve uma visão de que viriam os homens, que ele deveria seguir esses homens. E Pedro vai com eles. Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a casa estava cheia. Cornélio chamou seus amigos, seus familiares, falou: olha, Deus falou comigo e eu mandei buscar um homem que tem uma palavra importante para nós. E eu gostaria que vocês também ouvissem. E Pedro chegou ali, irmãos, e ele começou a falar o quê? Sobre Jesus. Olha, Jesus é o Messias prometido. Ele veio à terra, ele realizou milagres na terra, ele foi preso, ele foi crucificado para que se cumprisse as escrituras dos profetas, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando Pedro está falando isso, irmãos, com aquela família, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, e eles foram cheios do Espírito Santo. E Pedro entendeu e disse: se Deus não negou a eles o Espírito Santo, como eu poderia negá-los o batismo nas águas? E Pedro os batizou. Cornélio e a sua casa foram transformados pela palavra de Deus. Mas para isso, Deus usou a vida de Pedro. Deus usou a vida de Pedro. Aqui, irmãos, a Bíblia nos mostra a importância que nós temos no propósito de Deus. Quantas vidas, irmãos, precisam de transformação? E quantas vezes nós estamos tão desatentos ao chamado de Deus? Quantas vezes Deus está nos chamando para fazer algo e a gente diz: ah, Senhor, mas agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo, agora eu tenho esse compromisso, eu tenho aquele compromisso. E a gente vai deixando, irmãos. E nesse adiamento, quantas vidas têm sido ceifadas sem Cristo? Quantas vidas têm partido desse mundo sem Cristo? Eu conversei outro dia com uma irmã. Ela disse: ah, pastor, agora quando vem alguém na porta da minha casa, me pede uma comida, alguma coisa, eu preparo um prato, eu vou lá e eu falo de Jesus para essa pessoa. Porque um dia, um menino ainda, parou aqui perto de casa e pediu se podia beber água. Eu peguei água, dei água para ele, mas não disse nada para ele, não falei nada de Jesus para ele. E esse menino saiu da minha casa e continuou seguindo. Mais adiante lá, ele se jogou na frente do trem. Ela falou: pastor, isso... eu fiquei tão inquieta com aquilo. Eu passei noite sem dormir pedindo a Deus que me perdoasse. Porque eu poderia ter falado de Jesus para aquele menino e eu não falei. Sabe, irmãos, há vidas que precisam ser transformadas. E quantas vezes a gente tem ignorado aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida. Talvez uma palavra para alguém. Irmãos, eu digo que a gente não consegue ler o pensamento das pessoas. Às vezes você conversa com alguém, a pessoa está sorrindo aqui, está feliz, aparentemente feliz. Aí daqui a pouco você fica sabendo que aquela pessoa tirou a própria vida. A gente não consegue ler os pensamentos das pessoas, a gente não consegue sondar a mente das pessoas. Por isso, irmãos, a gente não deve perder uma oportunidade. Se Deus colocou alguém diante de você, não ignore isso. Talvez Deus esteja esperando você para falar com essa pessoa. Ananias estava aqui apreensivo, irmãos, e ele disse: Senhor, mas esse Saulo aí, ele é terrível.
Deus falou, é Ananias, mas não pode ser outro não, porque ele teve a visão que é você que vai lá. Não vai ser outro não, é você. Tem que ser o Ananias, porque o anjo falou para ele até o nome. E Ananias foi. Interessante que Ananias entra na casa e diz, irmão Paulo, Deus me mandou aqui. Deus me mandou aqui para orar por você. Os seus olhos agora vão se abrir. Mas agora você vai se tornar um novo homem. Os seus olhos fecharam quando você estava perseguindo a igreja. Mas agora quando os seus olhos abrirem, você vai ser alguém diferente. Você fechou os seus olhos como um perseguidor. Mas agora você vai abrir os olhos para ser perseguido. Você fechou os olhos quando você queria exterminar os discípulos de Cristo, mas agora os seus olhos se abriram para você se tornar um dos discípulos de Cristo. Irmãos, e que mudança na vida de Paulo. A partir daí, de perseguidor, agora ele se tornou um discípulo. Interessante, irmãos, que a gente não sabe muita coisa acerca de Ananias, não é verdade? Se eu perguntar para você, fala-me um pouquinho sobre Ananias. Não tem informação. Mas como tem informação sobre Paulo? O Ananias que Deus usou para ir lá orar por ele, ninguém conhece. Mas Paulo, quem não conhece Paulo? Paulo fez viagens missionárias. Paulo fundou igrejas. Paulo escreveu pelo menos 13 cartas do Novo Testamento. Hebreus há uma dúvida se foi ele ou não, mas pelo menos 13 há certeza e consenso de que Paulo escreveu. Quanto este homem cooperou com o reino de Deus, quanto este homem ajudou na organização de igrejas, na plantação de igrejas, na estrutura das igrejas, na obra missionária. Eu vou mais longe, se nós aqui no Brasil recebemos o Evangelho, sabe por que nós recebemos? Por causa de Paulo. Porque Paulo foi além da Judéia e Samaria, Paulo foi aos confins da terra. Nas suas viagens missionárias, Paulo chegou à Europa. A Europa evangelizou os Estados Unidos, e os Estados Unidos veio ao Brasil. Alguns europeus vieram aqui também. Se nós recebemos essa porção da palavra, e hoje nós estamos aqui servindo a esse Deus, é porque Paulo, este homem transformado por Deus, ele fez toda a diferença. Mas quem Deus usou para orar por Paulo? Ananias. Eu já contei aqui várias vezes o testemunho da conversão de Charles Spurgeon. Ele entrou numa igreja pequena, um dia que estava nevando, sentou no último banco, e um irmão simples da igreja estava pregando. O pregador não tinha ido aquele dia, o irmão estava ali, improvisando, pregando. Charles Spurgeon aceitou o convite, entregou a vida para Jesus. Ninguém sabe o nome desse irmão que pregou para Charles Spurgeon. Mas Charles Spurgeon ganhou milhares e milhares de pessoas para Cristo. E eu fico pensando, irmãos, e esse irmão que estava na escala? Que oportunidade ele perdeu de ter pregado para Charles Spurgeon? Deus tinha preparado Charles Spurgeon para ele evangelizar, mas aquele dia ele não foi. Sabe por que eu penso assim, irmãos? Porque conosco também pode acontecer o mesmo. Sabe, às vezes você pode falar de Jesus para uma pessoa, e essa pessoa amanhã pode ganhar milhares de pessoas para Cristo. Mas se você se calar, essa pessoa ou pode morrer sem Cristo, ou pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, Deus pode mandar outro para falar com ele. E que galardão você vai perder lá no céu? Você podia ter pregado para essa pessoa, mas você não fez.
Irmãos, Paulo, ele fez toda a diferença na vida da igreja. E ele escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 1, 27 e 28, ele diz: mas Deus escolheu as coisas pequenas. Deus escolheu as coisas desprezíveis. Deus escolheu um perseguidor da igreja com 1,50 m para fazer a obra. Sabe, irmão, Deus escolheu você. Deus escolheu você com as tuas limitações, com as tuas fraquezas, com as tuas incapacidades. Deus escolheu você e tem uma obra que Ele quer fazer através de você. Há vidas que Deus quer transformar através da sua vida. Há vidas que Deus quer alcançar através da sua vida. Então, se renda a Ele. Ouça a voz dEle. Obedeça o chamado dEle. Porque não é você que vai fazer, é Ele que vai fazer. Paulo já tinha tido um encontro, Ananias só foi lá para orar por ele. Quem fez a obra foi Deus. Quem marcou aquele encontro foi Jesus. Mas Ananias foi lá para orar por ele. Sabe, irmãos, não vai ser eu e você que vamos mudar as pessoas, que vamos transformar as pessoas. Mas nós podemos ser canal de Deus para a transformação que Deus quer fazer. Então, eu quero deixar essa palavra que Deus colocou no meu coração para a gente fechar esta série. E que você saia daqui nesta noite com essa convicção. Há algo que Deus está esperando da minha vida. Algo que eu preciso fazer. Algo que Deus me chamou para fazer. E eu tenho que assumir esse compromisso com Deus. Ore a Deus, irmãos, peça direção. Fale com Ele, Ele vai te mostrar. Ele vai te orientar. Talvez Ele vai pedir para você dar um abraço para alguém. Talvez Ele vai pedir para você parar na rua e orar por alguém. E isso pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Então, esteja sensível à voz de Deus. Esteja pronto a obedecer o que Deus mandar você fazer. Talvez será algo tão simples, que você nem imagina. Mas aquilo vai transformar a vida de alguém. Amém? Vamos nos colocar em pé? Louvado seja Deus. Ananias só foi lá orar. Filipe só foi lá explicar a Bíblia. Pedro só foi lá na casa de Cornélio falar sobre Jesus. É algo que eu e você podemos fazer, irmãos. Você pode orar por alguém, você pode explicar a Bíblia para alguém, você pode interceder por alguém, falar de Jesus para alguém, o que Jesus fez na sua vida. Então, fale com Deus: Senhor, eu quero ser este instrumento de transformação na vida de alguém. Vamos orar. Eu quero pedir ao pastor Valdecir que esteja fazendo essa oração. Amém? E você que nesta noite quer, de repente, fazer algo com o Senhor, um pacto com o Senhor, faça agora. Coloque no teu coração: Senhor, eu quero falar de Jesus para alguém. Eu quero, Senhor, falar do teu amor para alguém. Coloca pessoas diante de mim, Senhor. Me dê discernimento, me dê sabedoria
para que eu não perca oportunidades, porque eu sei que o Senhor quer usar a minha vida. Amém? Vamos falar com Deus, irmãos, amém? Porque Ele nos escolheu, porque Ele te escolheu. Querido Pai, nós estamos na Tua presença nesta noite, Deus. Uma vez mais Tua palavra foi pregada, vaticinada, o Teu Filho entregou a mensagem, e nós com muita gratidão no coração estamos levantando a mão para o céu. Deus, é só o Senhor, é só o Teu Espírito eterno para nos conduzir e nos levar a uma dimensão espiritual, Pai. Não permita que perdamos tempo aqui nesta terra, porque seca a erva, cai-se as flores, mas a Tua palavra ela permanece para sempre. Se estamos aqui é porque o Senhor tem algo na nossa vida, ó Deus poderoso, e é só o Senhor, Pai, para nos despertarmos. Não permita, Deus, que a tempestade venha, meu Pai, que a perseguição, para que nós nos acordamos, mas que nós despertamos enquanto é dia, porque a noite chega. Deus, em nome de Jesus, Pai, trabalhe na minha vida, na vida de todos os Teus servos, e que possamos, ó Deus, ter a direção do Senhor, porque de uma coisa eu sei, Pai, se não for o Senhor, nós não nem existiríamos, mas é a Tua bondade. Ora, se não for a Tua misericórdia e o Teu Espírito eterno sobre nós. Amém, irmãos? Aleluia.